Olá, amigos, estamos juntos mais uma vez, refletindo sobre a mensagem da doutrina espírita. Recentemente conversamos sobre a mediunidade com Danilo Arruda da Luz e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto, novamente contando com a participação, com a colaboração de Danilo Arruda da Luz, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Após conversarmos sobre esse assunto, nós vamos ver mais uma mensagem muito bonita do CD número 32, que tem como título Ando Devagar, porque já tive pressa. Olá, Danilo, estamos felizes por ter você mais uma vez conosco. Danilo, você poderia inicialmente nos falar sobre a mediunidade, o que é, quais são os sintomas, como que ela se manifesta? Olá, Ivone, alegria de sempre estar de volta no programa. Olá, amigos que nos assistem. Mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, mas que se manifesta no corpo físico. Ou seja, o espírito tem essa faculdade que diz respeito a poder se comunicar, fazer percepções com espíritos que estejam em dimensão diferente da dele, mas que alguns de nós, ao reencarnarmos no corpo físico, temos uma diferenciação, uma capacidade diferente pelo corpo físico, e essa faculdade se manifesta de forma ostensiva, como o codificador nos ensina em O Livro dos Médiuns. Todos nós fazemos as percepções dos espíritos que estão em dimensões diferentes. Estamos reencarnados, mas temos a possibilidade de fazer percepções dos espíritos que estão desencarnados. E aquele que tem a faculdade mediúnica ostensiva, ele faz essa percepção e ela é patente, presente. Por exemplo, ele consegue ver o espírito, no caso da vidência, ele ouve o espírito a falar com ele, a psicofonia, a psicografia, ele recebe o pensamento do espírito e o espírito, como se utilizando da sua mão, mecanicamente, automaticamente ou não, com a participação do médium, pode acontecer de forma diferente, ele transcreve esse pensamento do espírito. Existe, então, uma grande quantidade de faculdades diferentes no corpo físico daqueles que nascem com essa potência e que se manifestam de forma diferente. Mas o que a ideia, a essência da ideia tem alguns que têm essa possibilidade de manifestação muito mais patente do que outros, porque é uma manifestação que se apresenta no seu corpo físico, né? Uma capacidade que se apresenta no corpo físico. Mas todos somos médiuns quando pensamos que essa percepção dos espíritos do mundo espiritual é possível. Uma inspiração, às vezes um relance de uma visão que acontece uma vez, poucas vezes na sua vida. Sintomas que a gente vê surgirem dizem respeito a que esta percepção do mundo espiritual pode gerar, primeiramente, alguns, diria, distúrbios no corpo físico. Alguns manifestam, dizem que sentem dor de cabeça, às vezes no funcionamento do aparelho gástrico, sente uma diferença, alguns dizem um suor frio que de repente acontece sem uma explicação. Tudo isso diz respeito à sensibilidade diferente que cada um sente no momento em que essa percepção do mundo espiritual se estabelece de forma mais intensa. Outros até nem se manifestam, então é muito variado. Alguns fazem as percepções do mundo espiritual de forma intensa, mas que não necessariamente possa ser isso a mediunidade, porque às vezes se dá em momentos, né, muito distantes. Uma pessoa que, sob o impacto emocional de algo que lhe aconteceu na vida, pode, de repente, em função desse
impacto emocional, fazer uma percepção de uma visão, por exemplo, né, um choque que ele leva, choque emocional nesse sentido, de repente ele faz uma visão, mas ela se deu naquele momento e não retorna mais. Não quer dizer que isso o transforma nesse médium ostensivo. Então, esses sintomas podem ser de ordem variada, e por ser de ordem variada, e as pessoas fazerem a leitura, né, tão diferente, leva-nos a orientar um grande cuidado para que aqueles que, em observando isso, e quando questionados, sou médium, isso é comum acontecer no centro espírita, né, quando as pessoas entram, aconteceu isso na minha vida, eu sou médium, tem que tomar muito cuidado ao responder. A gente ter a certeza da faculdade presente ostensiva leva um tempo de acompanhamento, de análise, para que a gente tenha, né, condições de efetivamente dizer é a faculdade ostensiva, sim, que está presente ou não. Danilo, nós já nos deparamos com situações em que uma criança ou um jovem apresentam esses sintomas da mediunidade. Essa criança ou jovem pode participar de uma reunião mediúnica? Interessante a pergunta, Ivone. É comum no centro espírita a gente receber famílias que vêm, às vezes, muito preocupadas a nos falarem de crianças que dizem estar vendo aquele amiguinho imaginário, vendo alguma coisa, ou ouvindo, ou que dizem ter pesadelos, que no pesadelo alguma coisa aparece, alguém muito mal, um monstro, às vezes que ele enxerga como um monstro e tal, algo assim, e as famílias preocupadas querem saber se isso é mediunidade. É importante que a gente compreenda que na fase infantil, até uma certa idade, e o autor espiritual André Luiz coloca em uma das suas obras que até próximo aos 7 anos de idade, a criança tem uma percepção muito intensa do mundo espiritual. Quanto menorzinha, maior essa percepção. Algo assim muito lógico, né? Porque é o início desse retorno dele à dimensão material, a se ligar no corpo físico, e ainda os registros que ele traz da dimensão espiritual são muito intensos, e esta ligação do espírito com o corpo físico, ela vai se ampliando, vai aumentando com o decorrer dos anos, até chegar a certa idade em que o espírito tem total controle do organismo físico, do seu funcionamento, e porventura aí, por consequência, melhor dizendo, ele passa a ficar sob a influência muito forte do corpo físico e aí diminui a sua percepção do mundo espiritual. Mas essas crianças pequenas têm uma percepção maior do mundo espiritual. E isso faz com que muitos deles façam essa leitura, a visão, o amiguinho imaginário, em boa parte das vezes, não é imaginário, como às vezes as ciências médicas tentam entender o que está acontecendo, encontrar uma explicação. É sim um contato com um amigo espiritual, né? Lembra aqui do Divaldo que contava na infância aquele amiguinho dele que era um índiozinho, né? Durante algum tempo eles se relacionavam, brincavam e tal, e depois desapareceu. Então isso é comum e não diz respeito à faculdade ostensiva à mediunidade, que depois desaparece. Um jovem também pode vir a acontecer, mas já com uma idade um pouco mais avançada, adolescente, a juventude, quando se estabelece e os sintomas forem patentes para a mediunidade ostensiva, aí significa que, na condição do espírito ligado e sob a influência do corpo físico, não é o mesmo evento de quando na criança. Provavelmente sim, a faculdade se manifestando no momento adequado, né? O importante é entender que o acompanhar a situação, a progressão disso é que nos levará a possível entendimento e definição se realmente é a faculdade ostensiva manifesta ou não, se são só eventos do momento. E mesmo quando a criança ou jovem apresente a mediunidade de fato, ela pode ou deve participar da reunião mediúnica? Ivone, a gente ouve muito essa fala de jovem ou de criança mesmo para
participar em reunião mediúnica. Tínhamos comentado isso em reunião anterior, o quanto é importante para o participante preencher certos requisitos na reunião mediúnica. Um deles é ter conhecimento do que está acontecendo, o que é mediunidade, o que é reunião mediúnica, como se dá o transe, enfim, conhecer todo o fenômeno que está acontecendo. Nessa situação, existe tempo para a preparação. Primeiro, o conhecimento básico, dos princípios básicos do doutrina espírita, leva um tempo de aprendizado. Depois, o aprofundamento na temática mediunidade também é bastante longo. Vamos entender que Allan Kardec escreve uma obra básica inteira só para tratar desse assunto, o Livro dos Médiuns. Então, o jovem, ele não teve tempo ainda de fazer essa construção de conhecimento para entender. Um outro aspecto diz respeito à condição emocional, psicológica daquele que participa na reunião. Não são todos que, de repente, conhecem a fundo, profundamente, o assunto e que possam vir a participar de uma reunião mediúnica. Às vezes há construções íntimas dentro de nós que não nos recomenda a estarmos participando de uma reunião, porque o nosso lado emocional não é maduro o suficiente para aquela condição de estar na reunião mediúnica. Um obsessor, um inimigo nosso de outra encarnação, que porventura venha fazer uma série de ameaças a nós, se nós não temos o preparo emocional para receber essas falas, essas ameaças, isso pode gerar um impacto em nós que resulta no que a gente já viu algumas vezes. Depois de algum tempo, médios que estão participando da reunião, ou não, médios ostensivos também, a se afastarem pelo medo que acabou sendo gerado, a preocupação de acontecer alguma coisa. Esses espíritos às vezes se manifestam fazendo ameaças terríveis, não só para nós, para a família e tal. Então exige isso de nós, uma maturidade para suportar isso. E o jovem ainda está na sua caminhada de amadurecimento. Outro aspecto a gente vê no jovem também, né, nos dias de hoje, o aspecto do ajuste da vida dele, a sua condição profissional, os estudos e tal, às vezes leva o jovem, nesse momento, a ter uma perturbação no seu lado emocional, aí na faixa dos 16, 17 anos de idade, a preocupação com o seu futuro, a decisão da escolha do que fazer, ainda realizando os estudos, às vezes se muda, né, para poder fazer uma faculdade em algum outro lugar. A reunião mediúnica, a tarefa, e o médium assume quando começa a participar da reunião mediúnica, é de gravidade, de compromisso e de responsabilidade. Uma vez iniciada, pelo seu envolvimento, pela sua preparação, ele cria um vínculo muito grande com a tarefa. E não é benéfico de maneira nenhuma esse vínculo ser interrompido. Às vezes o jovem começa a atividade num lugar, depois se muda, começa de novo, interrompe, vai para um outro, terceiro lugar. Então a gente recomenda sempre. Primeiro, pelo estudo, o jovem vai levar algum tempo até que esteja preparado. Mas até que ele ajuste bem a sua vida, a possibilidade de iniciar a atividade e aí dar continuidade dela com a seriedade que exige, nós não recomendamos que o jovem participe. E, por último, ainda até por questões legais, né? A própria Federação Espírita do Paraná, do Brasil, a brasileira, no documento nacional chamado OCE, Orientação ao Centro Espírita, deixa muito claro que abaixo dos 18 anos de idade, até por um impedimento legal, não se deve fazer o convite ou a permissão do jovem participando nas reuniões mediúnicas. Por tudo isso, ainda a criança já fica mais do que explicado também que não pode participar. Normalmente, Danilo, a família fica muito envolvida nessa situação, não é? Quais são as orientações que nós podemos dar aos familiares nessa situação? É algo que impacta demais a família, né? Principalmente quando estamos na fase infantil. E a gente vê muitos procurarem o centro espírita pedindo desesperadamente auxílio, porque o filho está passando por um momento difícil, às vezes se sente perseguido, tem medo, chora. O participar na reunião mediúnica, já entendemos, não é a orientação, a condição adequada no caso desse. Mas o que a gente precisa entender é preciso um tempo para a gente poder conhecer
toda a situação, entender por que ela se estabelece, se de repente não é algo momentâneo, como havíamos explicado anteriormente, a criança com uma visão, aquele amiguinho espiritual, quem vai passar é algo natural da fase, mas às vezes é algo mais difícil, crianças falando que vem e não é uma outra criança que ele vê, é um espírito, é um inimigo, alguém que lhe impõe medo, que lhe dá ameaças, que lhe gera ameaças e tal. Veja, em primeiro lugar que a gente precisa compreender que o equilíbrio, o restabelecimento de um equilíbrio emocional se faz naquele núcleo familiar. Então, se tratar com a criança e com o jovem numa situação como essa, requer o envolvimento de toda a família. Requer que essa família consiga encontrar estabilidade emocional. E isso, para nós no Centro Espírita, exige alguns direcionamentos. A criança, ela recebe uma orientação para participar das reuniões de evangelização. É o momento em que ele está dentro da casa espírita, está recebendo todo um amparo da equipe espiritual do centro, ali naquele ambiente, recebe noções, orientações para aos poucos começar a entender, compreender aquilo que está se passando na vida dela, ao redor dela. Ajuda a entender, ajuda a passar pelo problema sem tantos percalços. A família também participar dentro do centro espírita daquele ambiente e uma orientação para que ela crie no lar dela um ambiente também semelhante. Então, a recomendação para essa família, procurar filtrar a forma como é a dinâmica da família, as conversas construtivas, abolir certos comportamentos que, às vezes, exacerbam essa situação de descontrole, né? Buscar serenidade, uma família que se reúne mais, que conversa até sobre esse assunto, e a evangelização poderá orientar a família em como tratar do assunto com a criança. A realização do evangelho no lar é fundamental, para que se crie uma psicosfera favorável, e essa psicosfera, aos poucos, a mudança dela vai ajudando essa criança a quebrar esse vínculo com essa entidade espiritual, se porventura for algum inimigo, alguma coisa assim. Dar um pouquinho mais de segurança à criança e aos familiares também, né? Isso é muito importante. As terapias no centro espírita também têm que estar presentes. A família, a criança, o jovem, estar sempre presentes no centro espírita, tomarem o passe, a água fluidificada, às vezes os contatos nos atendimentos fraternos para receber orientação, sentirem-se mais seguros. Tudo isso ajuda ao longo do tempo a se criar um ambiente melhor e que dificulte essa vinculação espiritual com essa influência, se negativa for, que está a acontecer sobre a criança e sobre o jovem. Danilo, nós agradecemos a sua participação. Foram muito esclarecedoras, né, as suas colocações, e acreditamos que vai atender aos anseios de muitas pessoas que vivem esse momento, essa situação com seus filhos, não é? Nós vamos agora apresentar para vocês a mensagem do Momento Espírita, que tem por título Ando devagar, porque já tive pressa. Desejamos a todos muita paz. Ando devagar, porque já tive pressa. Pressa de ter tantas coisas, de chegar a tantos lugares. Pressa do ter, do parecer. Mas hoje ando a passo lento, pois já entendo que a vida é uma busca de si mesmo, do ser. Ser melhor, ser amável, ser amigo, ser sensível, ser compassivo, ser caridoso. Hoje compreendo que é preciso paz para poder sorrir, pois o sorriso verdadeiro, a felicidade autêntica, vem da paz de espírito, a paz de consciência de quem segue o caminho do bem a todo custo. Entendo também que as chuvas são bem-vindas e que sem elas não há floradas, pois é preciso chuva para florir. A dor nos esculpe a alma
quando bem entendida, quando bem absorvida nos passos diários da lida. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa do sucesso a qualquer custo. Pressa de ser popular, de ser o primeiro, de agradar a todos. Mas hoje ando tranquilo, percebendo mais as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, absorvendo a vida em toda a sua plenitude. O viver pode ser o mesmo, as circunstâncias podem permanecer inalteradas, mas minhas lentes são outras. Enxergo tudo de outra forma. E o mais importante de tudo, descobri que para cumprir a vida, para cumprir meu papel, minha missão aqui, preciso compreender minha própria marcha. Sêneca, antigo sábio, afirmou que nenhum vento é a favor para quem não sabe para onde ir. Então compreender a marcha é fundamental. Precisamos saber para onde estamos indo. Precisamos saber o que é nossa marcha, nossa vida. Só então posso ir tocando em frente, com simplicidade e devoção, com alegria e coração. Pois todos temos talento, todos carregamos o dom de ser capaz e ser feliz. A felicidade não é para poucos, não. É para todos. E cada um a vai encontrando no seu tempo, no seu momento, da sua forma. Ando devagar porque já tive pressa. Pressa de partir. Já quis desistir de tudo em alguns momentos. Mas hoje ando como que em câmera lenta, com a coragem de quem quer ficar e ver tudo até o fim. Carrego esse sorriso porque já chorei demais. Mas isso não quer dizer que não voltarei a derramar alguma gota dos olhos. Significa apenas que os sorrisos serão a regra, a lágrima, exceção. Ando devagar no passo curto dos meus filhos, pois se resolver andar acelerado, os deixarei para trás. Ando devagar para perceber o sabiá cantador, pois se torno minha vida uma bomba relógio, deixo de perceber a vida que passa ao largo de meus passos. E assim, os sabiás deixam de existir. Ando devagar para ainda conseguir olhar onde piso e não esmagar nada, nem ninguém, com minha desatenção ou deselegância. Ando devagar para pensar um tanto mais antes de agir, para escolher as palavras certas, para digerir uma ideia nova, para escolher um caminho, para silenciar a mim mesmo por alguns instantes. Ando devagar, porque já tive pressa. A vida é especialmente rica para que se passe por ela às pressas, sem atentar para os detalhes. O mundo é pleno de belezas para que se o percorra aos saltos, sem nos determos a descobrir as belezas das flores, o segredo das matas, o encanto das fontes. Pensemos nisso.